Fala galera, beleza? Bom pessoal, depois de bastante tempo, né? Estamos de volta aí, aula 10 do nosso cursinho aqui de técnicas de preparação para concursos públicos. Eu estava vendo aqui, tem a aula 1, pessoal, já tem mais de 7.000 visualizações, então indica que tem ajudado bastante o pessoal tem gostado, né? Eu espero que esse curso aí possa ser divulgado por vocês para o maior número possível de pessoas, para que a intenção mesmo é de ajudar o pessoal, principalmente que não pode pagar o coach, né? Que não pode pagar o meu curso de coaching para concurso. Então isso aqui é o curso de coaching ele é mais aprofundado, mas aqui já dá uma ajuda bastante boa para vocês, tá galera? Então bora lá, aula 10, próximo slide. Galerinha, ó, essa semana meu livro foi lançado, tá? Ele estava em pré-venda desde a semana retrasada, mas a partir do dia 27 de março ele começou a ser enviado. Inclusive eu vou pegar aqui, pera aí só um minutinho, galera. Aqui, galerinha, meu livro, ó, bonito demais. Primeiro livro, primeiro filho, né, galera? Então, pessoal, tô feliz que o livro foi lançado, tá? E aí, pessoal, eu tô fazendo sorteios desse meu livro, tá? Eu já sorteei hoje, inclusive, dia 1º de abril aqui. Eu vou sortear 2 hoje dentro do meu grupo de técnicas de preparação para concursos públicos, que é esse daqui, que tá aqui na tela. E eu tô com uma promoção lá, pessoal, com uma atividade que no momento em que meu grupo aí chegar tiver 3.000 membros, pessoal, e o primeiro post que tá lá for curtido mais de 500 vezes, eu vou sortear 10 livros de 10 guias completos das carreiras públicas federais, tá, pessoal? E eu vou continuar fazendo bastante sorteio aí. Quanto mais gente tiver, quanto mais movimentado esse grupo aqui se tornar, mais eu vou fazendo sorteio aí para que o maior número de pessoas possa ganhar esse livro meu aí, beleza, pessoal? Galera, outra informação também, no dia 15 de maio, tá? Às 7h30 da noite, na Livraria Cultura do Casa Parque, aqui em Brasília, vai ter o lançamento do meu livro, tá? Então vocês todos estão convidados aí, quem quiser aparecer lá. Se quiser comprar um livro também, eu vou achar bom, eu autografo lá pra vocês, tá? Se bem que meu autógrafo não é muito importante não, mas vai ser um prazer autografar o livro pra vocês lá. Então quem tiver em Brasília aí, quem tiver disponibilidade, se eu não me engano é numa sexta-feira, então é um dia mais tranquilo para poder ir. Quem quiser comparecer lá, tá? Na Cultura do Casa Parque, no CIA, beleza, galera? Acho que é no CIA, Guará, ali é Guará. Ali na Épia, né? Acho que é na Épia Sul, perto do Carrefour ali, pessoal, tá certo? Então bora lá, galera. Ó, nas aulas passadas, pessoal, a gente já explicou bastante coisa, explicamos o planejamento, explicamos como levantar a bibliografia, como escolher o concurso, a área foco do concurso, falamos um pouco de leitura dinâmica, de discursivas, a gente já abordou bastante coisa aqui no nosso curso, né? E agora, pessoal, eu quero explicar um pouquinho, já com meus anos de experiência aí de concurseiro, já fiz concurso de todas essas bancas aqui, né? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês a minha percepção de cada uma dessas bancas e algumas técnicas também de como você estabelecer uma forma de chutar quando você estiver em dúvida. Com certeza chutar não é interessante, né? Não é a melhor estratégia se você quer se aprovar no concurso público. Mas é notório que a gente não consegue estudar todos os assuntos da forma que a gente gostaria de estudar. Então, na prova, geralmente prova com 10, 15 matérias, existirão matérias que nós estaremos pior do que outras. E nessas é interessante você largar um pouquinho o estudo, favorecendo uma outra que tenha um peso maior, principalmente se você não tem muito tempo para estudar. E nesse caso, pessoal, você saber uma técnica aí de chute colocado é interessante. E essas técnicas não são minhas, tá? Eu já li sobre elas e é uma coisa também de fácil percepção. Eu consegui aprender essas técnicas aqui
através da minha rotina, da minha rotina de fazer muitas provas, principalmente dessas bancas aqui, e dá para você notar uma tendência que elas seguem, principalmente CESP e ESAF, que foram as bancas que eu mais estudei até hoje, né? Então o chute eu vou explicar para essas duas, pessoal, para a CESP e para a ESAF. Agora o formato da banca, aí eu tenho noção das outras também e vou falar um pouquinho para vocês aqui. Vamos começar pelo CESP então, pessoal. O CESP é famoso. Pessoal, é o CESP, tá? Muita gente fala CESP aí, pessoal. Até dói meus ouvidos aqui, meus ouvidos, pessoal. Mas eu sei que o pessoal vai falar a banca CESP, mas é o centro de seleção da UNB, entendeu? Então é o CESP, pessoal. A galera fica tudo falando da CESP, muito feio isso aí, tá? Mas não importa. Vamos lá, pessoal. Bom, então CESP, como que é a rotina da banca CESP, pessoal? Geral, a gente tem concursos dela com múltipla escolha, mas eles não são os mais comuns. Os concursos o formato de questão do CESP mais comum, pessoal, é o de uma questão errada anular uma questão certa. Então são itens que você vai marcar verdadeiro ou certo, em que há penalidade pelo erro. O que implica isso, pessoal? Implica que no CESP não é interessante você sair chutando, tá? Vários exemplos, principalmente prova do TCU, pessoal, que é uma prova bastante carregada. Tem vários exemplos de pessoas que estudaram, que eu conheço, estudaram por muito tempo, que não resistiram a vontade de chutar e acabaram zerando prova ou fazendo pontuação negativa mesmo estudando muito. O CESP é uma banca muito traiçoeira, tá? Então você tem que ter muita confiança e muita certeza daquilo que você está marcando. Geralmente, pessoal, numa prova de 100, 120 questões, eu sempre indico para os meus alunos que deixem ali no máximo 10% em branco, tá? Isso não é uma regra, tá, pessoal? Não precisam fazer isso de uma forma rígida e como se fosse uma regra. Não, isso é uma indicação que eu dou baseado no meu conhecimento. Por quê? O pessoal fala que no CESP não rola de chutar. Tá, eu concordo com essa tese. Mas vamos supor que você acabou de fazer uma prova aí com 100 questões e tem só 65 que você tem certeza absoluta que você conseguiu marcar. E você ficou em dúvida em 35 questões. É muito difícil você conseguir ser aprovado com essa pontuação de 65, até porque você não vai conseguir acertar as 65 questões inteiras, todas elas. Então você deve ter alguns erros nesses 65% que você marcou, que vai anular questões corretas e que vai abaixar a sua média. Você vai conseguir ser aprovado só com esses 65% que você marcou? Dependendo do concurso é muito difícil. Então eu indico que você pegue, nesse caso em específico, você tente deixar no máximo 10% da prova em branco, ou seja, 10 questões. Você teria que então pegar 25 questões e marcar além dessas 65 que você marcou, deixando somente 10 em branco. Voltando a repetir, pessoal, isso não é uma regra, tá? Isso é uma tática que eu sempre gostei de utilizar quando eu fazia a prova do CESP. Assim, pessoal, é arriscado? Mas se você sabe só 65 questões dá 100, isso indica que você não está com um nível de conhecimento muito bom. E o CESP, pessoal, é uma banca que cobra, ela apesar do nível das questões não ser tão aprofundado quanto os da ESAF, por exemplo, é uma prova mais simples de ler, mais simples de fazer, porque as questões, pelo fato de você ter que marcar certo e errado, e uma questão errada anular uma certa, as questões costumam ser mais fáceis de ler do que da ESAF, elas não são tão grandes. Mas o nível de complexidade dela depende muito da matéria. Eu acho prova do CESP mais fácil que as da ESAF, e são provas menos cansativas. Porém, os resultados são muito inesperados, tá? A banca ela é muito traiçoeira. Geralmente você sai da prova achando que saiu muito bem, você vai corrigir o resultado, se ferrou, já viu? Já aconteceu isso com você? Acredito que deve ter acontecido. Comigo já aconteceu várias vezes, pessoal.
ou você acha que se saiu muito mal e acaba saindo bem. Outra peculiaridade da banca também é o fato de os recursos anulando ou alterando gabaritos mudarem muito o resultado final. Então, enquanto o gabarito preliminar do CESP ele não pode ser tão confiável como o gabarito preliminar da ESAF. Da ESAF também ocorrem loucuras, como já aconteceu em provas da Receita, né? Que o gabarito mudou inteiro. Muita gente que tinha, eu lembro, concurso de 2009, 2005, se eu não me engano, teve uma mudança de gabarito que tirou muita gente. Já tinha, acho que foi em 2005, já tinha saído uma lista, mudaram o gabarito de matemática financeira, aí pessoas saíram da lista, outras entraram. Então a ESAF também comete algumas lambanças, só que ela não tem essa imprevisibilidade que o CESP tem, tá? O CESP, pelo fato dessa penalização de uma questão errada, faz com que o resultado final seja muito inesperado, tá, pessoal? Então, o que é interessante de chute aqui no CESP? Então, você marcou 65 e tem que marcar mais 25 questões. Uma tendência do CESP, pessoal, e eu digo isso assim, é uma tendência, não é um fator 100% concreto. Mas o CESP tende a dividir o número de questões certas e o número de questões erradas. Como assim, Bruno? Por exemplo, a gente tem 120 questões na prova. Pode reparar, pegar os gabaritos aí anteriores. A banca costuma estabelecer 60 questões corretas e 60 questões erradas no seu gabarito, tá? Então, se você tem uma boa noção de conhecimento do concurso, das matérias do concurso, você consegue equilibrar esse número de acertos com esse número de erros. Vamos supor, então, vamos aumentar um pouquinho essa pontuação aí da nossa prova. Vamos supor que você marcou 75 questões de 100 e deixou 25 em branco e quer chutar umas 15 ali para deixar só 10% em branco, ou seja, 10 questões. E dessas 70 questões que você marcou, 60, é um número aqui exagerado, mas vamos supor que 60 questões sejam verdadeiras e 10 só falsas. Então, pessoal, a tendência é que os seus chutes sejam mais direcionados para o F, tá? Sempre um chute colocado, não vai na dor, não sai na doida marcando F em todas as questões, não, pessoal. Você tem que analisar. Às vezes você está com 80% de certeza na questão, você tem 80% de certeza que a questão está errada, mas tem 20% de dúvida ali. Então, como você já marcou muitas questões certas no seu gabarito, a tendência é que essa questão que você esteja na dúvida seja mesmo errada. Então já é um fator que corrobora o fato de você chutar o gabarito como errado, como F, tá? Então essa é uma técnica interessante para você estabelecer. Logicamente que isso tem que ser feito de uma forma bem calculada, bem fria, tá? De uma forma bem inteligente. Se você acabou a prova com tempo, se você ainda está sobrando tempo, já marcou o gabarito, falta só marcar o gabarito e tem tempo ainda para executar essa tática de chute, faça a análise, conte o número de questões que você já marcou, veja os gabaritos dela, analise as questões que você tem certeza que o gabarito está correto, tá? A gente sempre tem esse número de questões em uma prova, e faça esse chute colocado. Uma última observação do CESP, pessoal: as questões elas não são igual da ESAF, que divide por matéria. Por exemplo, 10 questões de direito administrativo, 10 de constitucional, 20 de português. As provas da ESAF costumam estabelecer isso no edital. No CESP não, pessoal. O CESP costuma estabelecer o número de questões da prova de conhecimento básico, geralmente 100, e o número de questões da prova de conhecimentos específicos, um pouquinho a mais, ou o mesmo número, geralmente com peso dobrado. Mas você não sabe dentro da prova, de antemão, no edital, quantas questões você terá que responder de cada matéria. Esse é um ponto também que dificulta o seu estudo, porque você não sabe. A banca pode, em determinadas provas, ela pode focar muito na matéria de direito administrativo, em outras provas ela pode focar muito pouco em direito administrativo, aumentar muito constitucional, ou economia, ou direito penal, o que seja. Isso faz com que você estabeleça uma estratégia do CESP que abarque o estudo de todas as matérias.
não dá para você ficar muito se baseando em editais anteriores para fazer prova do CESP, porque isso tem muita mudança de um concurso para outro. Além das mudanças de matérias, tem mudança no nível de cobrança, tá? E uma outra peculiaridade do CESP também é o fato da banca intercalar assuntos dentro da prova. Numa questão de administração pública, por exemplo, ela às vezes costuma intercalar um assunto com uma questão de direito administrativo, ou numa questão de economia, ela intercala algo de contabilidade. Então a banca é uma banca multidisciplinar, tá? É uma banca inteligente. O CESP é uma banca inteligente e, na minha opinião, são as provas mais difíceis de serem realizadas. É o que eu me dou mal na maior parte das vezes, pessoal. O CESP é uma banca traiçoeira, você tem que ter foco nela, tá? É bem importante você ter foco na banca também, não só no concurso, mas numa banca. Você tem que desvencilhar ali, tem que aprender você tem que aprender as manhas da banca, tem que aprender a fazer prova da banca, tá? Então, se você está focado, por exemplo, no concurso do TCU, que sempre é organizado pelo CESP, é complicado você fazer o concurso da Receita Federal, que sempre é organizado pela ESAF. O pessoal fala, não tem mudança. Tem, meu amigo, muita mudança. As pessoas que falam que não tem mudança, geralmente são aqueles que estão acima da média da galera, né? Agora, para as pessoas normais, você, meu amigo, é muito difícil você vir focando uns 2, 3 anos, ou que seja menos, um ano no estudo da banca CESP, e de uma hora para outra querer fazer concurso da ESAF. Você vai sentir a diferença. E o contrário, então, é muito pior. Eu acho. A ESAF, a gente, e assim, já entrando um pouco na banca, a ESAF são questões de múltipla escolha, e geralmente a banca costuma deixar 3 questões fáceis de serem eliminadas. Então, o formato de resolução das provas da ESAF muitas vezes é por eliminação, e isso, o fato de ser múltipla escolha, isso facilita esse formato de resolução de prova. Então, a ESAF, a gente tem as alternativas A, B, C, D e E. Geralmente 3 dessas alternativas são de cara erradas, e a banca de propósito deixa sempre você em dúvida em 2, tá? Essa é uma tática da ESAF. Então você consegue resolver muita questão da ESAF por eliminação. Do CESP não tem como você resolver por eliminação. O CESP é falso ou verdadeiro nas provas de certo e errado, né? Não nas de múltipla escolha do CESP, que acabam sendo mais fáceis que a da ESAF. Eu digo no padrão clássico da banca, que é o de certo ou errado, com uma errada anulando uma certa. Então, pessoal, quer fazer concurso CESP? Foque no CESP, tá? Pode até resolver concurso de outras bancas, por exemplo, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, costuma variar muito entre CESP e Fundação Carlos Chagas. Então você estabelece seu foco ali, resolvendo exercício sempre dessas 2 bancas. Mas se você está focado no concurso como o TCU, por exemplo, aprenda o modo CESP de pensar, tá? É bastante importante, vai fazer bastante diferença para você, meu amigo. Então, beleza, pessoal, a gente agora conseguiu explicar bastante a banca CESP, e vamos para a ESAF agora. Assim como eu estava falando, pessoal, a ESAF ela é uma banca que estabelece questões de múltipla escolha, ou seja, 5 alternativas em cada questão. A peculiaridade da ESAF são as questões gigantescas, questões difíceis de ler, né? Mas que, na minha opinião, há a facilidade de você sempre conseguir eliminar pelo menos 3 alternativas. E isso é uma característica já da banca pensada, tá? Ela faz de propósito mesmo. Ela estabelece ali 3 alternativas mais fáceis dentro da questão, e deixando sempre o candidato em dúvida em 2 alternativas que são parecidas. Às vezes ela muda alguma parte da letra da lei, né? Sempre para deixar em dúvida. As provas da ESAF, pessoal, costumam ser provas bastante exigentes para o candidato, tá? Geralmente são em concursos maiores, como Receita Federal, Tesouro Nacional, CGU. Sempre costuma ser 3 períodos de prova, geralmente sábado à tarde, domingo de manhã e de tarde. Então é um negócio muito desgastante. Depois disso, a ESAF costuma fazer as provas discursivas em um segundo momento, utilizando um percentual de aprovados
das provas objetivas. Então é um concurso sim bastante desgastante. Privilegia um pouco também a questão do decoreba, tá? Mais do que o CESP, apesar das provas da ESAF atualmente estarem bastante inteligentes. Também gostaria de deixar claro, pessoal, no CESP também costuma cobrar bastante normativo jurisprudencial. É bastante importante no CESP você saber, assim como na ESAF também, questões de direito administrativo, tributário, penal, civil. A ESAF tá cobrando muita jurisprudência de tribunais superiores, tribunais de segundo grau também, tá? Então você tem que abarcar bastante coisa aí para fazer essas provas da ESAF, que elas estão com um nível de exigência a cada dia maior. Pessoal, algumas peculiaridades da banca. Prova de português é uma prova complicada, uma prova desgastante, mas é uma prova fácil, teoricamente fácil. Você costuma ouvir muitos candidatos falando que não estudam português, só resolvem provas da ESAF anteriores e costumam ficar na média de 70% a 80% de acerto, porque é uma prova muito baseada em interpretação de texto, tá? Português da ESAF, então, você não precisa sair decorando verbo, decorando casos especiais de conjunções subordinativas, as regras de português em si, né? Como, por exemplo, na Getúlio Vargas e na Fundação Carlos Chagas precisa. Tanto no CESP quanto na ESAF, o português é mais voltado para a interpretação de texto. Então, você não precisa desgastar muito no estudo teórico de português. Só que é interessante você recordar alguns pontos, principalmente na gramática, alguns pontos que a banca costuma cobrar bastante. Geralmente o crase, o uso do porquê e mais alguns pontos interessantes também. Eu tenho um curso de discursivos que eu faço, que eu abordo todos esses pontos que eu sempre estudei durante a minha época de concurseiro e que era o foco meu dentro do estudo teórico de português, que é bem restrito. Verbo, por exemplo, para a prova da ESAF, do CESP, eu nunca estudei. Sempre utilizei meu conhecimento de verbo do segundo grau. E o número de questões dessas duas provas do assunto verbo, por exemplo, é tão reduzido que não compensa o esforço de você fazer recordar todo um assunto gigantesco de verbo, entendeu? Então, pessoal, esse tipo de conhecimento, ele faz a diferença para você prestar a prova da banca, tá? Você tem que aprender como que a banca cobra as coisas. E como que você aprende isso? Só resolvendo milhares e milhares de questões anteriores e focando muito na banca. Eu vejo muita gente vai estudar através de sites de questões e coloca no filtro no filtro do site todas essas bancas. Não dá certo, meu amigo. Você tem que restringir o foco e focar naquela banca que você está direcionando o seu estudo, beleza? Mas continuando, pessoal, a ESAF também é uma outra peculiaridade que o CESP não costuma ter, é cobrança desculpa, pessoal, mínimo por prova, tá? Nas provas da Receita a gente vê muito isso, e isso reprova muita gente. Geralmente você tem que fazer 60%, geralmente 50% de mínimo em cada prova, 60% de mínimo no geral e 40% de mínimo em cada matéria. E isso, pessoal, é um dos motivos que reprova muita gente nos concursos da Receita Federal, tá? Reprova gente demais, porque às vezes isso faz com que a pessoa tenha que estudar todos os conteúdos de uma forma balanceada, para não correr o risco de você não fazer o mínimo. E é muito fácil você não fazer o mínimo, tá? É muito fácil. Geralmente de 10 você tem que acertar 4, o mínimo é 40%, ou de 20 você tem que acertar 8, e é muito fácil não acertar, porque às vezes a ESAF costuma eleger matérias que ela dentro da prova que são impossíveis de acertar muitas questões, e que é justamente para fazer o filtro daqueles que passarão no concurso e daqueles que não passarão. Então, em alguns concursos ela escolhe o direito administrativo como uma matéria mais impossível, que elimina uma pancada de candidatos, ou ela escolhe a matemática financeira, ou a língua estrangeira. Então você tem que fazer um mix aí balanceado de estudo nessas matérias, tá? ESAF, SES, você tem que estudar tudo.
O CESP, pessoal, ainda tem a facilidade de você deixar alguma matéria sem estudar, é mais fácil. Por exemplo, muitas pessoas têm muita dificuldade com matemática financeira. Então vamos supor que você esteja fazendo um concurso que cobre matemática financeira, mas o concurso todo são 240 questões. Pelo número de matérias, dá para você ter a noção de que mais ou menos 10 questões de matemática financeira serão cobradas. Então você consegue deixar todas essas em branco. Você consegue no CESP pegar uma questão e uma matéria e não estudar ela por inteiro. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que passou no último concurso do TCU. Ele deixou todas as 10 questões de inglês em branco, porque ele não tinha muita facilidade no inglês, e se ele chutasse o inglês ele poderia perder 20 pontos, né? Porque de 10 questões, se ele errasse as 10, ele seria penalizado em mais 10, então ele perderia 20 pontos. Ele optou por deixar todas as questões de inglês em branco, mesmo assim ele foi aprovado, porque ele estava muito bem nas outras matérias. No CESP é possível fazer isso. Já na ESAF, em algumas provas da Receita Federal, por exemplo, não é, porque ela costuma cobrar mínimo por disciplina. Na prova da CGU, por sua vez, há mínimo por prova, são 3 provas, né? Há mínimo por prova e o mínimo total. Na prova da CGU, há como deixar uma matéria específica em branco, apesar de não ser interessante, porque não tem penalidade na ESAF. Então você pode chutar no múltipla escolha, você pode chutar, vai toda a letra C, toda a letra B. Vou ensinar uma tática de chute aqui também. Então na ESAF, pessoal, dependendo da prova, também é um pouco difícil de você deixar a matéria em branco. E uma outra peculiaridade da ESAF também, pessoal, é que ela costuma distribuir no edital de abertura do concurso o número de questões e o peso que será cobrado em cada matéria. Então você consegue direcionar os estudos durante a preparação já para as matérias que terão um peso maior, um nível de cobrança maior. Então, por exemplo, na prova da Receita, Direito Tributário e Contabilidade, são matérias que têm um peso alto, em detrimento de matérias como determinados concursos, o inglês, por exemplo, é peso 1 e cobrando 10 questões apenas. Então você não precisa focar muito em inglês ou espanhol, você pode focar mais nas matérias mais específicas e mais difíceis, como contabilidade, como direito tributário, comércio estacional e etc. Bom, pessoal, então a ESAF ela segue essa tendência, questões de múltipla escolha, geralmente provas compridas, desgastantes, com questões grandes para se ler, né? E uma coisa interessante na ESAF também, pessoal, hoje não está sendo muito utilizado, mas antes, nas provas anteriores, vocês podem reparar que a ESAF costumava distribuir o número de letras das questões de uma forma bem parecida. Como assim, Bruno? Por exemplo, se a gente tem uma prova de 100 questões da ESAF, em muitas provas eu reparei isso, mas eram mais provas antigas. Hoje vocês têm que fazer o teste para ver se está valendo ou não. Em 100 questões, ela geralmente tinha 20 alternativas, 20 gabaritos A, 20 gabaritos B, 20 C, 20 D e 20 E. Ela utilizava muito esse formato, até que acho que os concurseiros mala descobriram aí, e ela parou um pouco, mas como eu tenho um pouquinho de tempo que eu não resolvo uma prova inteira da ESAF, então vocês façam esse teste para ver o número dentro de um concurso todo, o número de gabaritos que a banca usou. Se são 240 questões, por exemplo, divida esse valor por 5 e veja o número de cada alternativa correta. Isso é um embasador para o seu chute. Como assim, Bruno? Por exemplo, se você, nessa prova de 100 questões, né, você já marcou 30A, 20B, 30D, 5E e mais 5D, desculpa, pessoal, deixa eu voltar aqui. Vamos supor que você marcou 20 alternativas A dentro da 100, mais 30 alternativas B deu 50, mais 10 alternativas C, 60, mais 20 alternativas D
80 e mais 20 alternativas é 100, né? Mais 10 alternativas é 90, então tem 10 questões que você está na dúvida. Então, pessoal, o que você pode fazer? Você pode reparar que na letra que você já marcou 20, 30 questões letra B. A chance de você ter nessas 10 restantes um gabarito B é pequeno. Mas sempre levando em consideração também que essas 90 questões que você já acertou, que você já marcou, você tem uma certeza forte no gabarito de cada um. Você pode ver também que o número de B, de letras B que você marcou, está um pouco exagerado. Então, na hora de conferir também, dê uma analisada boa nessas questões B para ver se não está com um número excessivo de alternativas ali. Porque tem chance de você ter marcado muito letra B e marcar de forma incorreta. E nessas 10 restantes é difícil então ter letra B para marcar. Então tente sair um pouco da letra B e achar uma alternativa que você tenha marcado menos. Isso é até interessante para você fazer um chute até sem pensar, tá? Porque eu estou explicando aqui para você pensar na hora de marcar, se você tiver em dúvida entre 2 ou 3 alternativas dentro da questão. Mas às vezes sobraram 10 alternativas que você não tem a mínima noção do que está escrito ali. Então você vai pegar, vai somar todas as outras alternativas e ver a que restou menos. Por exemplo, eu tenho só 5 letras C marcadas dentro das 90 que eu marquei. Então vai lá, meu amigo, e marca essas 10 tudo letra C. Você pode salvar ali umas 4, 5, quem sabe. Eu conheço muitos amigos meus que já fizeram isso, que salvaram bastante questões só chutando desse jeito, tá? Eu gostaria de ressaltar também, meu amigo, que isso também não é uma ciência exata, não é algo que é 100% certo. Se não der certo, não vem criticar o professor, né? Eu tentei ajudar aqui, eu estou dando dicas de como estabelecer um chute efetivo e explicando um pouco como funciona a banca. Pessoal, outra questão também da ESAF é o fato de cobrar muita lei seca, tá? Constituição Federal, Código Tributário Nacional, Lei 8.112, Lei 8.666, a ESAF costuma muito cobrar a lei seca. Então você tem que decorar a lei seca quando estiver estudando para a ESAF. Você tem que estudar os normativos, estudar a lei seca, priorizar exercício e revisão, tá? Não deixe de fazer isso porque faz muita diferença em provas da ESAF. Bom, galera, então explicamos aí CESP, ESAF. Agora a gente vai para a Fundação Carlos Chagas, que o pessoal já costumou chamar muito de Fundação Copia e Cola, né? FCC, Fundação Copia e Cola, pessoal. Não deixe de ter razão em períodos anteriores, nos quais a banca priorizava completamente a letra da lei, tá? Antigamente a banca, a prova da FCC era só decorar a lei e acabou, e o percentual de acertos das provas era, para você se aprovar numa prova da FCC, você tinha que acertar quase 100% da prova. Então ela não media conhecimento, ela media decoreba dos candidatos, mas hoje a prova mudou, tá? A prova já está uma prova mais bem elaborada, é uma prova que já inclui normativos também, jurisprudenciais, as questões estão mais inteligentes. Ela foi banca organizadora de provas da Secretaria da Fazenda de São Paulo, fez boas provas por lá. Então, pessoal, aqui também é basicamente a questão da múltipla escolha, tá? Também letra A, B, C, D e E. Geralmente as provas da Carlos Chagas são assim. E o nível de cobrança da Carlos Chagas na minha opinião, dependendo, salvo raras exceções, ele é menor do que o CESP e a ESAF, tá? Também apresentamos em algumas provas mínimo por disciplina, mínimo por prova. Não são todas, algumas não tem também. E o carro-chefe mesmo da Fundação Carlos Chagas são os concursos principalmente de tribunal, né? Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho. A Fundação Carlos Chagas costuma pegar bastante concurso nessa área aí. É uma banca também que não tem muito segredo, mas é aconselhável a leitura da letra da lei, né? A lei seca no caso. E também, hoje em dia, os normativos estão sendo privilegiados. Beleza? Pessoal, próxima banca, Getúlio Vargas. Essa aqui é uma banca muito traiçoeira também, pessoal. São provas
em sua maioria muito difíceis, tá? São provas que algumas vezes chegam a ser até mal feitas de tamanho nível de dificuldade que ela abarca. Muitos concursos da Getúlio Vargas, principalmente Secretaria da Fazenda do Rio, até dá um problema lá com questão de compra de gabarito. As provas costumavam eliminar grande parte dos candidatos e não suprir as vagas do concurso do ICMS do Rio de Janeiro. Então era famoso o concurso lá pelo uso da Fundação Getúlio Vargas. Ela também organizou o último concurso do Senado Federal. A gente pode verificar que ela principalmente no concurso do Senado, ela aprofundou demais na parte básica, principalmente prova de português, de inglês e de conhecimentos gerais, com questões até certo ponto, desculpa o termo, mas idiotas em conhecimentos gerais, cobrando coisas inimagináveis, de coisas que não faziam muito sentido para a área de informação que o candidato estava estudando. Teve problema na justiça, muita gente entrou na justiça pedindo anulação de questão. A prova de português cobra bastante gramática, tá? Então você tem que aprender. A prova de português da Getúlio Vargas é muito aprofundada. Aqui você tem que estudar assim a gramática, tem que ler o português bem, e não adianta só resolver provas anteriores, que são bastante importantes para você ver o que a banca costuma cobrar, porque ela costuma cobrar coisas repetidas. Mas você tem que saber a gramática de uma forma muito mais aprofundada do que no CESP e na ESAF. Na Carlos Chagas você também tem que saber a gramática de uma forma aprofundada, beleza, pessoal? Bom, a Getúlio Vargas também costuma estabelecer mínimo por matéria, tá? Mínimo por prova. Inclusive eu dancei na prova da Getúlio Vargas no Senado. Como eu estava estudando, eu vim estudando para o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, eu foquei muito no português do CESP. Era um português mais tranquilo, e eu não fui fazer a prova do Senado, mais por treino, e tive um resultado muito bom nas demais matérias, mas no português me desbancou. Eu não fiz o mínimo e acabei sendo reprovado. Então, eu sei do que eu estou falando, o português ali é importante, você tem que focar nisso. Tem que focar também no estudo sistematizado e distribuído das matérias, porque cobra mínimo por matéria, tá? É importante também. E o nível das questões depende muito da prova. Na prova do Senado, por exemplo, o nível das questões, tirando português, inglês e atualidades, o nível de cobrança não foi muito aprofundado, principalmente na prova de analista. Na prova de consultor foi mais um pouco. Na de analista e técnico do Senado não foi tão aprofundado. Então, se você estabelecer um estudo consistente, forte e focado, você consegue ter um bom resultado na prova. Mas leve sempre em consideração o fato de que você tem que distribuir os estudos em português, inglês e atualidades. Atualidades, um pouco de loteria, mas tem que estudar bastante também, tá certo? Bom, pessoal, agora a gente vai aqui para a Fundação Cesgran Rio. A Fundação Cesgran Rio costuma organizar concurso do BNDES, concurso do Banco Central. O Banco Central ele alterna muito entre ESAF, Cesgran Rio, também o CESP, né? Mas são coisas da Petrobras, por exemplo, do BNDES, são organizados pela Fundação Cesgran Rio. É uma prova inteligente, geralmente múltipla escolha também, e é uma prova mais voltada para áreas específicas, como econômica, área de administração. Não é uma banca tão comum na organização de concursos como CESP, ESAF e FCC, por exemplo, tá? Pelo fato de ela não ser tão usada, eu não vou aprofundar tanto as explicações sobre ela, assim como da Fundação Universa, que é uma banca que eu particularmente não gosto muito. É uma banca que organiza os concursos, principalmente do Distrito Federal. Ela é um mix ali entre ESAF e Fundação Carlos Chagas, tá? Algumas provas são do nível melhor, outras do nível pior, algumas questões mal feitas, mas ela está no nível abaixo da ESAF, da Carlos Chagas, e atualmente ela atua mais em âmbito distrital. Pelo fato de ser uma fundação daqui, ela não é muito usada para concurso, concursos em âmbito nacional, tá? Galerinha, acho que aqui a gente já está falando aqui quase 40 minutos, deu para a gente explicar bem esse assunto aqui das bancas. Era importante, é um assunto importante de ser desmistificado.
banca influencia demais na escolha do concurso. Então a gente perdeu um bom tempo aqui, mas foi uma aula interessante sobre isso, tá? As próximas aulas, galera, a gente já vai entrar aqui em fatores mais motivacionais, atitudes que dão certo, atitudes que não dão certo, tá? Eu vou ensinar algumas manhas aqui do que você tem que fazer para você se tornar um concurseiro mais experiente. Inclusive aqui, pessoal, tá até essa frase, eu não nem deixar aqui, né? Mas eu vou até explicar na próxima aula o que eu fazia para me motivar para estudar, né? Eu vou explicar para vocês aqui. Então são atitudes que eu acredito que dão certo no estudo para concurso, que você desculpe, que você deve manter. Mais para frente são umas 10 atitudes que não dão certo. Vou passar alguns vídeos motivacionais interessantes. Vou explicar também antes da prova, na semana antes da prova, como agir. Mas vamos deixar para a próxima aula, galera, porque a gente já esticou bastante essa aulinha aqui. E aí a gente conversa com mais tranquilidade na próxima aula, beleza? Pessoal, grande abraço, se inscrevam aí no meu grupo no Facebook, tá? Curtam as publicações. Vou fazer bastante sorteio de livro para vocês, tá certo? Um abraço, até mais, fiquem com Deus, pessoal.